A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, está acompanhando um caso de homofobia que teria acontecido em um bar na Avenida Litorânea, aqui na capital. O engenheiro de produção Breno Teixeira, de 25 anos, e o seu amigo teriam sido expulsos do estabelecimento por causa da orientação sexual. Após o caso repercutir aí nas redes sociais, o dono do restaurante foi conduzido à delegacia, viu? Praticar, induzir ou incitar a discriminação e ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. A pena será de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa, se houver divulgação ampla do ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, né? E a pena pode ser de 2 a 5 anos, além de multa, e a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Entendeu? Então a lei que rege sobre esses casos de homofobia ainda vai em cima da lei que tramita no caso de racismo, ok? Vamos dar uma olhada no vídeo para vocês poderem entender o que aconteceu neste restaurante aí. Dá o play. Bora, senhor, não tem como não. Bora. Bora só, advogado, pra lá, acabou. Tá sendo preso, meu filho. Se for pra dizer que 12 anos não pode se beijar no meu bolso, eu vou dizer lá no delegado. Eu vou fazer. Eu não quero uma lei não. Pra Duarte procurar o que fazer, rapaz. Você tá sendo arbitrário. Você tá querendo me prender? Então, pô, você tá querendo me prender? Então me respeite também, meu amigo. Eu não cometi crime não. Eu tô defendendo meu direito, ó. Foi preso. Bom, e para falar um pouco sobre esse assunto, um pouco não, um muito, né? Sobre este caso, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Hora D a Lohana Pausini. Tá correto, Lohana? É isso mesmo? Isso. Então deixa eu anotar aqui, porque eu sou altamente relapso com esse tipo de coisa. Então eu gosto de anotar, tá escrito ali, né? Pera aí. Cadê? Tá aqui. Pera aí, fica paradinho aí. Lohana Pausini. Perfeito. Tá aqui, secretária-geral, né, do Conselho Estadual LGBTQIA+. Isso. Lohana, me diz uma coisa. Quando você assistiu o vídeo que viralizou aí nas redes sociais, qual foi a primeira visão que você teve, a primeira sensação que você teve quando você percebeu a situação aí? Então, Sérgio, a gente fica um pouco estarrecida, né, enquanto vê no meu estado, que é o Maranhão, que ainda existem pessoas com um pensamento tão retrógrado, né, ou tão antiquado e preconceituoso a ponto de cometer um crime. Né, porque apesar da legislação estar aí, nós temos a criminalização da LGBTfobia nesse país, portanto, de âmbito federal, mas parece que a pessoa ainda acha que requer a subjetividade dela. Perceba que ele grita no vídeo e ele diz que, na frente dos próprios policiais, que são autoridades, ele reafirma o crime dele, né, por conta disso ele será penalizado com certeza, o advogado está em cima desse caso, onde ele reafirma e grita nos pulmões que, se é para dizer diante do delegado que 2 viados, ele inclusive usa essa terminologia, não podem se beijar no meu bar, eu vou dizer. Então ele se acha no direito porque ele é dono do estabelecimento. Então veja só o nível de ignorância do sujeito, né? Ele se acha que o estabelecimento é dele, então a vontade que impera ali é a dele. Ele se esquece que ali é um estabelecimento comercial e que ele obedece leis. Claro. Né? Ele precisa de um alvará que é concedido do Estado pelo PROCON, por exemplo, e que ele, como proprietário ou empresário de um estabelecimento que lida com o público, ele não pode fazer acepção de pessoas. Ele não pode dizer que ele não vai atender um gordo, que ele não vai atender um negro, ou que ele não vai atender um homossexual ou uma trans, ou vice-versa. Né? E outra, qual é a minha câmera que eu tô? Essa aqui. Essa aqui. Eu queria dar um recado, eu posso? Pode dar. Diretamente para os LGBTfóbicos que estão agora nos assistindo, que eu sei que tem muita gente, porque eu sou perseguida, né? Eu tenho diversos... mesmo? Sim, nas redes sociais, porque eu sou ativista de direitos humanos. Então, vai um recadinho para vocês. A gente, que eu falo a gente, somos nós LGBTs, não precisamos
da aceitação de vocês para vivermos em sociedade. Para isso, a gente conquistou garantia de direitos com legalização, ou seja, nós estamos com a lei do nosso lado. O que incomoda vocês, LGBTfóbicos, é justamente nossa ascensão social. Vocês acham que a gente ainda está na década de 60, 70 e 80, Sérgio, que é onde a gente precisava se esconder em guetos, a gente precisava ter um bar exclusivamente LGBT para poder expressar, por exemplo, nossos sentimentos. Eram criminalizados praticamente. Exatamente. Eu, como uma mulher trans, por exemplo, na década de 70, se eu andasse, agora como eu estou toda paramentada de forma feminina, por ser uma mulher trans, eu ia ser presa. Era por isso que as mulheres tinham que transitar só na madrugada, eram conhecidas como os corujões. Por quê? Porque elas eram presas porque era atentado violento ao pudor, com os bons costumes, a moral, elas eram presas. Então a gente já vem de um período muito tenebroso que a gente não vai retroceder. E isso incomoda essa parcela da comunidade que é LGBTfóbica, infelizmente. Mas então eles acham... o que eu queria entender, na verdade, é isso que a gente está debatendo aqui. Porque não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão de respeito. Exatamente. Assim, e detalhe, a lei, ela tem dois cunhos, todo mundo sabe disso, né? Mas volto a me reportar novamente para os LGBTfóbicos, claro, porque eles se esquecem disso. Ela tem um cunho que é normatizador, né? Que ela educa, ela diz para o sujeito, não vai por aqui, senão tu será punido. Né? E também tem o punitivo, é claro. E aí eles acham que volto a dizer, depende da subjetividade. Por exemplo, a grande repercussão é porque os dois rapazes estavam se beijando. Eles acham que nós LGBTs, para me beijar na boca com meu namorado, eu tenho que me trancar dentro de um quarto. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque a jurisprudência me garante isso. Agora, se incomoda A ou B ou C, porque não gostou, porque achou indecente, porque achou imoral, entendeu? Problema dele. Com os conceitos que ele tem de moralidade, de religiosidade. Agora, ele vive em sociedade, ele tem que respeitar o meu direito. Então, o sujeito lá, inclusive tem muitos apoiadores que estão indo agora no bar dele, fazendo campanha na rede social, dizendo que é o bar da família tradicional e tal. Existe isso, né? Então, eu quero dizer para esses de plantão que estão aí, que eu estou respaldada com a lei, inclusive vou frequentar o bar dele, que eu quero ver ele me agredir, tá? Porque assim, é um direito, ninguém pode me cercear o direito de ir e vir. Eu posso entrar em qualquer bar, posso entrar em qualquer ambiente que me der na telha. Né? E ali eu posso expressar os meus sentimentos. Não é proibido eu beijar na boca do meu namorado por eu ser uma mulher trans e isso ser encarado como uma imoralidade, porque eu fiz isso na frente de criança ou etc e tal. Isso não existe. A lei me garante esse direito. Então, o que fere, na verdade, essas pessoas que estão aí, pararam no tempo, eles acham que eles já estão na década de 60, que a gente precisava disso. A gente precisava de guetos, eu precisava de um baile LGBT para eu poder expressar a minha intimidade sentimental com meu namorado ou vice-versa. Ah, no caso como esse que aconteceu, o que pode acontecer com esse proprietário desse restaurante, em termos legais? Então, ele tá sendo indiciado na verdade, ele cometeu aí, ele vai ser punido por um crime só, mas tem duas leis em cima dele, que é uma de âmbito federal, que é LGBTfobia é crime, ele foi LGBTfóbico, tem provas contundentes disso, ele gritando ali no vídeo, né? E também a lei estadual que proíbe estabelecimentos comerciais, que é o caso dele, de justamente discriminar pessoas por orientação sexual. Então o advogado, né, que é um advogado que é do movimento social LGBT, o Thiago Viana, muito competente, já se solidarizou com a vítima, pegou o caso, né, e vamos dar continuidade nesse processo. Então ele será penalizado sim, e detalhe, a gente não vai descansar porque assim, ele pensa que o processo está rolando e o bar dele vai estar funcionando. A gente acionou o PROCON justamente por isso, porque a gente também quer que o Estado se comprometa com isso, e ele foi muito, muito eficiente, porque no dia seguinte, na mesma noite, o PROCON já foi no bar dele, no estabelecimento, né, justamente para nós caçarmos